saúde física, mental, espiritual. Está começando o Guia Mais Saúde, o podcast dedicado a você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Nunes e mais uma vez com vocês aqui diretamente dos nossos estúdios em Campo Grande, o coração de Mato Grosso do Sul, para falar de saúde. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, clicando no sininho, deixar o seu like e convidar mais pessoas para acompanhar os nossos episódios. E hoje o nosso podcast traz um tema muito legal, viu? A gente vai falar de harmonização facial, esse conjunto de técnicas aí voltado para realçar a beleza, manter a naturalidade, que vem aí ajudando muitas pessoas a se sentirem mais confiantes. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui a doutora Patrícia Jodas, ela que é dentista e tem essa especialização. Muito prazer receber você aqui hoje para falar desse assunto, viu, doutora? Muito obrigada, Vivi. Foi um prazer esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Agora, a gente sabe que junto aí desses benefícios também existem algumas dúvidas, né, sobre insegurança, esses limites. E aí a gente vai trazer todo esse assunto aqui hoje, porque a gente quer saber até que ponto a gente pode ir. Para a gente esclarecer tudo isso, Patrícia, já começa compartilhando com a gente um pouquinho da sua trajetória, das suas experiências, inclusive internacionais, né? Vai ser um prazer. Eu sou dentista, sou formada há mais de 30 anos, acredite se quiser. E há mais de 10 estou me dedicando a essa parte de harmonização, que na época não se chamava assim, né? Com o tempo foi chamando harmonização facial. Primeiro orofacial e depois facial. Agora, eu vou te chamar de Pati, porque eu conheci Isso a doutora aí. Pati, então eu vou te chamar de Pati. Pati, quem que procura mais, o homem ou a mulher? A mulher procura mais. Mas já tem Já aqueles, tem os homens que procuram por eles mesmos e alguns porque as esposas, né, quase que obrigam eles a irem. Ah, tem isso também? Tem isso também. Incentiva, eles vão, mas a procura já está aumentando bastante. E qual é a principal vontade dessas mulheres, desses homens que te procuram? Qual que é o seu carro-chefe, assim, o xodó, que a gente sabe que a mulher se olha no espelho e fala, podia ficar melhor aqui, podia ficar melhor ali? Assim, num contexto geral, o procedimento mais procurado é a toxina botulínica, que é o conhecido Botox. Mas Botox é uma marca do produto. Tipo, Sim. né, o Bombril de aço. E o que eles mais procuram é esse. Mesmo quando a indicação não é para toxina, é o que eles conhecem, eles chegam falando que querem fazer toxina. E aí vai de orientação, tanto as mulheres quanto os homens. Quem nunca fez nada, então eles se sentem mais seguros começando pela toxina. E as mulheres, os lábios, né? Que é o sonho de toda mulher. Sempre quer ter um lábio mais volumoso, ou um lábio com uma formação diferente, mais estruturado. Então, as mulheres também querem muito preenchimento labial. Agora, Paty, qual que é a primeira orientação que você dá? Vamos dizer que eu cheguei hoje lá no seu consultório. Já falei para o William que eu quero aumentar, eu quero bocão. Né? Aí você chega, você faz essa análise toda cuidadosa, né? Porque a gente também não pode querer aquilo que é impossível. Eu vou chegar para você falando, Paty, eu quero o bocão da Angelina Jolie. Isso. Como é que é feita essa análise? Então, você chegou no meu consultório. Nós vamos... Primeiro tem a anamnese, que a gente chama. São várias perguntas que são bastante importantes, porque eu não vou olhar só para a Vivi que eu estou vendo aqui. Eu tenho que ver a Vivi como parte de saúde. Como que ela está, o organismo dela, quais são os hábitos, porque muito interfere também no que eu vou indicar para fazer a estética. Então, Então, a gente conversou sobre isso. Eu vou olhar qual é a sua queixa, que é bastante importante, e vou fazer indicação dos procedimentos. Um planejamento, como que a gente pode fazer para chegar onde você quer. Alguns casos, por exemplo, você citou aí o bocão da Angelina Jolie. Então, a gente vai ver não só se ele cabe em você, se ele tem indicação, ou se eu não posso entregar ele na primeira sessão. Então, muitos procedimentos é feita uma construção. Então, às vezes, cabe um bocão de Angelina Jolie em você. Só que a gente vai construindo ele passo a passo.
Então Tá tem vendo, né? essa importância também. Aham. Vocês ouviram, né, produção? Alguém avisa pro meu esposo que cabe um bocão da Angelina Jolie. Tô dando exemplo. Não. Por exemplo, às vezes, o lábio. Então, você quer um lábio mais volumoso. Você pode ter aquilo, mas para ser harmônico, talvez precise mexer no seu perfil. Não é o seu caso, não estou te Sim, fazendo sim, um não, eu planejamento, só entendi. para você entender. Tem até alguns casos, né, no Insta, eu preciso de deixar um perfil mais reto, mais harmônico. Então, talvez precise projetar um pouquinho o mento, e aí você consegue ter aquele bocão que seja harmônico, estético e que vai ficar bem em você. Agora, Paty, a gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito de respeitar, vamos dizer assim, as etnias, as origens, porque existe também essa questão, né? Não é um padrão, como é que a gente poderia dizer desse formato que já é o que é natural? A gente vai potencializar essa beleza e não criar uma outra beleza em cima daquilo que já existe? Como que é isso? Então, assim, o padrão de beleza ele muda muito ao longo dos anos, das etnias e de estados sociais, de culturas, tem bastante alterável, digamos assim. E tem beleza que você vai deixar ela mais harmônica, só, como que eu posso dizer, sem ter uma alteração muito grande, colocando pontos chaves ali para deixar aquilo mais estético. E realmente tem alguns casos que a gente precisa fazer uma alteração. Então, um exemplo, não sei se você já viu, tem gente que não tem queixo nenhum, não tem queixo nenhum. Então, eu não vou só modelar, eu tenho realmente que criar um queixo para aquela pessoa. E como que é feito isso? É com a própria toxina botulínica? Não, é com preenchimento labial, é preenchimento de ácido hialurônico. Ah, entendi. Geralmente, que é o reabsorvível, né? Tem outros preenchimentos que são permanentes, que aí eu não trabalho com esses preenchedores, mas existe os permanentes. E existe também a parte cirúrgica, que tem as próteses, que você faz o mento, mandíbula. Também hoje em dia está bem avançado isso daí. Quando você fala de reabsorvível, quer dizer que essa pessoa vai ter que estar sempre fazendo Tem as a manutenções. Tem manutenção. as manutenções. Você De- não, cada produto tem um tempo, né, de ser absorvido. Você pode fazer a manutenção, não esperar aquilo sair totalmente. Cada região, cada produto, então não é um fixo. Todos reabsorvem naquele tempo. E tem preenchedores que não são só preenchedor. Eles preenchem e estimulam colágeno, bioestimulam colágeno. Então, esses têm a tendência de parecer que ele teve uma durabilidade maior, porque como ele estimulou o colágeno, a sua pele também está mais firme, mais rígida. Quando ele reabsorve, você não tem aquela sensação de vazio, quanto, por exemplo, do ácido hialurônico, porque ele só foi preencher ali, ele não bioestimulou colágeno. Agora você tocou num assunto muito importante, né, que é essa questão da pessoa estar com a saúde em dia para cuidar da parte estética, né? Por exemplo, a pele mesmo, né, como você acabou de mencionar, a gente tem que ter uma saúde da pele. Para isso, essa pessoa também tem que pensar que ela tem que se alimentar bem, fazer atividade física. Você tem essa troca com seus pacientes? Como que é? Muito, eu olho muito para isso, Vivi. Eu acho isso sim extremamente importante. Tem pessoas que chegam, você olha a pele, você vê que aquela pele é nítido, ela tá gritando, Tá pedindo tá água, pedindo, hidratação. não só hidratação, mas está pedindo você olhar para algo do organismo mesmo. De repente, a pessoa que fuma tem um Fumante, outro tipo de. às vezes está com bastante descompensado de vitaminas, faltando uma atividade física, um sono, uma alimentação melhor, tudo vai interferir na pele. Então, o meu trabalho ali dentro é de fora para dentro, mas eu preciso que a pessoa faça algo de dentro para fora. Então, é um conjunto. A resposta, a qualidade do trabalho, a durabilidade é completamente diferente. Tem paciente que às vezes está tão descompensado que se a gente não olhar e tratar primeiro aquela saúde, qualquer produto que eu colocar nela, praticamente é como se eu fosse colocar uma gota de água no oceano. Não vai Não, adiantar, né? não, tem um resultado muito baixo, muito pequeno, né?
Isso a gente falando especificamente de que tipo de produto? A gente tá Toxina botulínica vai durar menos, bioestimulador de colágeno vai ser pouco, preenchedor. quer dizer, tem que então É não bastante é importante. O não é só resultado, não. E outra, e também tem que olhar porque às vezes ela está com uma outra doença autoimune, alguma outra coisa assim. Então, se você não tratar isso, não dá para. A estética, né, acaba ficando em segundo plano. Então, tem que olhar para as duas coisas. Por isso que a consulta é bastante importante. entendi. Paty, quando é que você observa que esse paciente, ele tá, e essa pessoa que te procurou, tá ultrapassando os limites aí do bom senso? Como é que é esse jeitinho para você lidar com isso? Porque, afinal de contas, né, a gente estamos tratando aí da autoestima das pessoas, e aí qual que é o cuidado que tem que ter? É um cuidado muito grande. Eu não tenho muitos casos assim, porque como o meu trabalho assim é mais conservador, eu olho muito para a saúde, não deixando de entregar resultados. Sim. Tem que ter uma conversa, a gente tem que ser um pouco terapeuta, não sendo terapeuta, mas tem que ir com bastante cuidado, bastante respeito, né, pela pessoa. E com jeitinho vai mostrando realmente. E às vezes indicando alguma outra coisa, esperando uma manutenção. E é um jeito todo de cada um, você vai usando um artifício, uma artimanha ali no momento. Ô, Paty, pode acontecer aí da pessoa que colocou esse bocão depois querer voltar atrás e falar, não gostei, não me acostumei, tem como tirar? Tem, existe produto que a gente aplica e ele, no caso de ácido hialurônico, não do permanente. O permanente tem que ser feita uma cirurgia para remover realmente aquele produto. Por isso, exatamente, é muito importante o planejamento junto com a pessoa e a construção desse lábio. Então, às vezes, no seu lábio hoje caberia uma quantidade maior de produto, mas você nunca teve lábio. Talvez aquilo você não fosse gostar, você não fosse entender, se olhar no espelho e falar, não, eu gostei. Constrói. Então, a gente faz uma parte, na hora que está fazendo, você já vê o resultado. Então, como que eu costumo fazer? Eu vou fazendo e já dou o espelho para a paciente na hora. Olha, estou chegando nesse resultado. Aqui eu acho que cabe mais um pouquinho. Como você está se vendo? Como você está se achando? Ah, não, vamos por mais um pouco. Quando eu vejo que ela está em dúvida, não. Então, né, aquilo lá já foi. Tem pessoas que pedem só uma hidratação, tem pessoas que eu consigo modelar mais o lábio. E tem que respeitar realmente a vontade da pessoa. E Eu tem algumas acho. que falam assim: o que você acha, doutora? Olha, eu acho que cabe um pouquinho aqui, mas sempre com bastante equilíbrio, sabe, Vivi? Harmonização facial. Quando a gente fala de harmonização, é todo um estudo da boca, do nariz, do queixo, toda uma composição, né? Vai além, vamos dizer assim, é necessário que essa pessoa também, Paty, ela tenha consciência de que a idade vai chegar para todo mundo. Não é uma briga com o De relógio, jeito né? nenhum, É não. uma forma de você se sentir melhor com detalhes que você já tem, podem ser melhorados. Podemos dizer isso assim? Com certeza. Aham, pode. É. É. Agora, vamos falar de como é que chama? Rinomodelação. Rinomodelação. Rinoplastia é cirurgia plástica para correção Aham. da forma do nariz ou alguma assimetria ou mesmo problema respiratório. Essa é a rinoplastia. E a rinomodelação, aquele narizinho Empinadinho. empinadinho. Aí da parte da harmonização facial. Pode ser feito tanto com preenchimento e tem também alguns cirúrgicos, como fios. São fios que fazem aquele nariz empinadinho. Muita procura também? Tem bastante procura, mas a maior parte do preenchimento mesmo, com ácido hialurônico. Mesmo porque tem um contexto, então, que nem alguns casos você quer melhorar o seu perfil. Então, não dá para fazer às vezes só o lábio. É um contexto. Precisa Então, ter a harmonia entre o lábio e aí e você o não nariz. precisa necessariamente fazer um nariz todo, né? Não, eu só quero dar uma melhorada. É possível também, que aí isso fica um contexto harmônico. E a gente falava, inclusive, como que mudou o padrão de beleza. Ele vai mudando durante os anos, né? Lá na Muda década muito. de 60, aquela sobrancelha bem fininha, né? Outro Como é dia eu vi que uma foi? foto minha, falei, meu Deus.
Não era da década de 60, mas já era de um tempo atrás que tinha a sobrancelha muito fina, né? E aí, como é que foi? Você fez uma linha do tempo para mim aqui que eu achei muito legal. Antigamente era fininha e aí depois... Aí, muito grossa, depois ela era arqueada, Ah, depois é. agora tá mais plano, né? É, Mais a gente longilínea. acha mais bonito agora, mas naquela época provavelmente, né, É, era o que tinha de mais bonito também. aham. Agora, Patrícia, a gente está falando de beleza, a gente está falando desses custos todo que a mulher tem, que ela quer ter, né, que ela quer ficar mais bonita, mas também tem a questão da autoestima e você tem um projeto social muito legal que eu queria que você apresentasse para gente. É um sonho que eu estou conseguindo colocar em prática. É o projeto que antes se chamava lábio leporino, que hoje em dia não se usa mais esse termo. É fissura lábio-palatina. São aquelas pessoas que nascem, né, com aquela fissura. Na verdade, elas têm uma abertura que não é congênito, nasce assim, não fecha. E eles vão fazendo muitas e muitas e muitas e muitas cirurgias ao longo de toda a vida, desde bebê. Teve uma paciente que eu atendi, ela tinha feito 23 cirurgias. Nossa. Que até, né? Então, a cirurgia plástica corrige muito, devolve função, mastigação, mas ela não consegue fazer a forma do lábio. E tem muitas pessoas que se sentem assim, com autoestima muito baixa, tem algumas que muito bullying, tem várias histórias muito Agora, bonitas. mostra pra gente aí, William, a doutora Patrícia trouxe um caso muito bacana de uma paciente e ela aparece, inclusive, dando um depoimento. Qual que é, Paty? Esse aí, né? Essa é no final, ela me mandou uma foto que ela estava viajando e mandou a foto que ela tinha assim, estava muito feliz mesmo. É a Débora, ela é uma querida. Muito legal. E como que é feito esse trabalho? Então, é com preenchimento, né, de ácido hialurônico. E no caso dela, eu fiz só o lábio, mas ela tem indicação para fazer nariz também e tratar a cicatriz. E geralmente não é em uma sessão também, é uma construção, porque você tem que ir melhorando, né, a cicatriz. E algumas têm dificuldade, né, de fala, elas fazem fono, então é um contexto bem grande em cima disso. A minha parte eu faço preenchimento labial. E como que essas pacientes chegam até você, Paty? Como é que funciona esse projeto? Então, aqui em Campo Grande tem a FUNCRAF, né, que eles tratam esses pacientes. Aí eu tenho parcerias e eu me dispus a ser voluntária e as pessoas me procuram para fazer esse trabalho. Em São Gabriel, eu fiz uma divulgação. Foi algo que eu Ah, me dispus a fazer, porque a minha formação é dentista. E eu sou ortodontista também, especialista, que eu não atuo mais na parte de odontologia. E por muitos anos eu tratei pacientes assim no consultório, na parte de aparelho, né, e de aí você ortodontia. já observava E aí eu essa observava muito, eu necessidade. acompanhava, né, todo aquele percurso que eles tinham. E aí eu pensei, o dia que eu puder, de alguma maneira, na parte da ortodontia eu já fazia ajudava de outra Aham. maneira. Mas na parte da estética, eu falei, quando eu puder, eu vou Quer dizer, fazer algo assim. traz de volta a autoestima, a segurança dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, né? Ajuda muito, Vivi. Assim, É é muito gratificante. gratificante, não tem como a gente não se emocionar. Ah, é. Com É, certeza. Ô, bastante. Paty, essa sua vida aí de harmonização facial, ela começou e eu tenho acompanhado o seu trabalho já há alguns anos e eu tô vendo que você está viajando aí pelo mundo afora, você tem feito especialização, está dando aula. Como é que é essa sua busca aí pelo conhecimento? Não para, né? Adoro. E a gente tem que realmente estar sempre nessa busca. E o profissional brasileiro, ele é bastante valorizado lá fora, mas tem tecnologias que a gente tem que buscar lá mesmo. E tem um curso que se chama Fresh Frozen, é em espécimes, em cadáveres. Tem gente que até fica meio receoso, né? Mas, por exemplo, assim, nos Estados Unidos, é uma honra para as pessoas doarem o seu corpo para estudo. Então, não só de harmonização, mas para médicos, neurocirurgias, para várias especialidades. Porque, assim, quanto mais você souber ali da anatomia que você está fazendo, você vai ter uma segurança muito maior para trazer para o seu consultório para o seu paciente, né? E aí, então, primeiro eu fui fazer curso
nos Estados Unidos, eu fui na Espanha, porque são técnicas diferentes, em lugares diferentes. E aí, nesses ambientes, né, e com a bagagem que a gente vai adquirindo, aí eu recebi convites para dar. E depois eu fui dar aula nos Estados Unidos também, de nariz, inclusive, foi a minha aula. Fui dar mentoria em Portugal. Ah, que legal, que É, bacana e aí distribuir. aqui também, né, tem alguns que faz mentoria para profissionais, né, tanto não só dentistas, mas biomédicos, porque a gente vem nessa, como que nesse trabalho dia a dia de pôr a mão mesmo no paciente, tem muitos anos, né, Vivi? Uhum. E eu acho que é bastante importante a gente compartilhar conhecimento. É alguma coisa, é algo que eu gosto muito mesmo. Paty, você é uma pessoa que não para um minuto, está sempre aí na ponte aérea, está sempre viajando, e, no entanto, escolheu uma cidadezinha bem pacata para morar, né? Que é São Gabriel do Oeste, pertinho aqui de Campo Grande, né? Sim, aham. Tem muita procura, o pessoal da região também te procura? Tem bastante. Eu caí meio que de paraquedas, né, como que a gente pode dizer, mas nada é por acaso em São Gabriel do Oeste. E é como se fosse o meu porto ali. Então eu gosto de ir e vir, ir e vir. Eu atendo em São Paulo, eu atendo no Mato Grosso, eu tenho essa disponibilidade. E eu gosto de estar nesses lugares. Mas assim, o meu consultório ali em São Gabriel do Oeste é o meu mundinho ali, digamos assim, que é de onde sai toda essa energia, de onde tem os pacientes que eu atendo que são conhecidos, e muitos não. Isso também tem o respeito, né? Então, tem pessoas que falam, de antes e depois, antes e depois. Não são todos que gostam que coloca, né, em mídias procedimentos. Uhum. Mas, assim, essa do. Ai, como. Nossa, você está tão bem, né? Você está tão bem. Eu fiz lá com ela. Então, isso tem de cidade pequena também, né? É, né? As mulheres ainda têm aquela coisa de, imagina, você tá linda, imagina, eu nasci assim, de Tem, não tem contar, não bastante. vou contar Aham, que né, minha tem, boca de repente ficou linda. tem. Ai, tô usando um creme aí, nossa, um creme que eu comprei fora, nossa, é um creme não sei o quê. Maravilhoso. Maravilhoso. Aham. Tem sim. Isso é muito cultural, né? Aham. Paty, fala pra gente um pouquinho a respeito desses produtos que você utiliza. Qual que é o cuidado que você tem e que você acredita que o profissional deve ter, até porque, né, quando a gente vai escolher um profissional que vai nos atender também, é importante a gente saber a procedência de tudo isso, como é que a gente se resguarda. Muito importante, Vivi. Inclusive, a gente vê muitos casos, né, que não deram certo, entre aspas. Nem sem... Intercorrência é algo que pode acontecer. A diferença é se acontecer, o profissional saber resolver. Mas se você já começa com a higiene correta, o material de boa procedência, porque hoje em dia, inclusive a gente vê todo dia na mídia, materiais que não são pela Anvisa ou que não são das empresas serem vendidos de várias marcas e não tem boa procedência. E parece que tem que ter uma temperatura exata para manter esse equipamento, esse produto, A né? toxina de algumas marcas precisa da temperatura exata. Aí tem uma marca que não precisa, mas depois de aberto ela também precisa estar refrigerado. E outros produtos não, tem que estar armazenado de forma correta. Então, a escolha do produto, empresas que têm artigos, empresas que você vê que aquilo realmente é de boa qualidade, que você compra de lugares que têm realmente boa procedência, isso é bastante importante. E que a Anvisa libera, né? A gente viu recentemente, aqui em Campo Grande mesmo, nem vou entrar muito nos detalhes, porque foi noticiado pela imprensa regional, algumas mulheres que tiveram um problema sério com o preenchimento labial, né? Isso porque provavelmente não buscaram referências antes de ser atendida por esse profissional. Então, o que que você diria para uma pessoa hoje que quer, que tem esse sonho aí e de repente precisa encontrar um profissional bacana? Então, isso a gente vê em vários lugares todos os dias. Olhar mesmo a experiência do profissional, como que é o trabalho que ele faz. Como eu faço no consultório, por exemplo, quando vamos supor, você vai lá fazer um preenchimento, então no lábio, Vivi, eu te dou um encarte, eu usei esse produto em você. É importante você saber o que você tem no corpo.
Não Sim. importa a marca que seja, eu tenho isso, é nessa tecnologia, dessa maneira, então isso é bastante importante. Questiona, pergunta, né, para o profissional. E muitos profissionais, às vezes, eles não fazem. Tem muito, né, Vivi, esses dias mesmo pegaram no Paraná vários, assim, de várias marcas. Trazem muito da fronteira Trazem ali, muito da aquela coisa do fronteira. Então, contrabando. alguns realmente caem assim sem querer em algum Em algum golpe produto. desse. Por isso que é importante realmente comprar da empresa indicada. E também assim, se aquele produto tem um custo X e o outro tem menos da metade do preço, tem alguma coisa errada, né? Então tem que olhar bastante para isso. Então às vezes não tem como aquilo, a não ser que seja uma campanha, que seja alguma outra coisa assim, mas se não tem uma média, né, de. E essa aplicação, vamos colocar aí do preenchimento labial, por exemplo, é bem simples, a paciente vai para casa, tem alguma sensação de dor? Como é que é isso? Porque tem muita gente que tem problema de ir, por exemplo, no dentista, tem medo, tem pavor de ir no dentista. Eu que É a sei. mesma coisa, é a É mesma a coisa. mesma coisa. Então, e isso também vai de profissional para profissional. Então, anestesia, para você não sentir dor. Tem todo. Você pode dar um medicamento para a pessoa inchar menos. Logo que faz o procedimento, que nem no meu consultório, eu aplico um laser que ele ajuda nesse edema, se tem hematoma, toda a orientação que o profissional dá depois, o acompanhamento. Então, no outro dia eu vou te pedir uma foto, vou perguntar se tem algo que está incomodando, porque o produto ele tem um prazo que ele vai acomodar. Mas eu posso intervir de uma maneira que eu vou te dar mais conforto, acomodando ele com prazo mais curto. Então, esse pós é bastante importante. Mas normalmente é um procedimento muito tranquilo. Muito Hoje em dia, simples. assim, melhorou muito. Técnicas, materiais. Então, hoje em dia está muito mais Não precisa tranquilo. ficar sem sair de casa uns 3 dias, não, que é para ninguém perceber que aquela vermelhidão Não, ali. não. Existem recursos. Hoje em dia está muito mais tranquilo mesmo. Lógico que a face é muito vascularizada, né? Então, edema, que é o inchaço, hematoma, que é o roxinho, isso ninguém está livre de acontecer. Agora, Paty, você acha que essa busca pelo corpo ideal, pela face ideal, ela veio muito de encontro com o surgimento das redes sociais, que as pessoas postam muita foto, elas querem ser vistas, querem ser curtidas. Isso também tem um reflexo aí diretamente? Eu acho que foi demais, aí vai começar a ter um equilíbrio em relação a isso. E também eu já morei em lugares diferentes. Eu vejo que a parte cultural também interfere. Tem lugares que elas cuidam muito do corpo, tem outros lugares que elas privam muito pela face, ou tem lugares que é corpo e face, né? Essa questão de estética ser super, né? Mas vai ter um equilíbrio nisso daí. Já está tendo, eu acho. E você que viaja por toda parte aí, onde é que está a mulher mais vaidosa? A gente tem como fazer A essa. mulher brasileira é bastante vaidosa, né? Às vezes até demais, né? Não, mas faz Faz parte. parte, né? Faz parte. Sentir-se bem. Eu acho que é importante a gente se Muito, sentir sentir bem, bem, sim. E eu né? sou daquelas que eu sempre incentivo também. Essa parte da saúde é algo que eu olho muito. Você envelhecer bem, envelhecer com. Todo mundo vai envelhecer. Mas assim, com saúde, com disponibilidade, disposição, né? Se sentindo bem. A E a mo- prevenção é bastante importante, porque Sim. existe antes assim algumas vertentes que diziam assim: não, por exemplo, Botox, deixa eu esperar enrugar bastante que daí eu aplico. Não, não precisa, para que isso? Você pode fazer na prevenção, de uma maneira tranquila, né? Que nem na minha parte, né? Odontologia. Sim. Cárie, você não vai esperar ter cárie para fazer uma restauração. Não, você vai fazendo a parte da profilaxia, vai olhando para aquilo, né? Então, é mais ou menos, a prevenção é sempre importante. A gente tem alguns casos, a gente até estava conversando aqui antes de começar a gravar, de algumas pessoas, algumas atrizes, alguns atores. A Gretchen não tem como não falar da Gretchen, porque né, a gente percebeu que ela é um caso que começou com muito excesso e Bastante. aos poucos ela foi se encontrando ali e Uhum. hoje a gente percebe que ela está bem diferente, né? Então, o excesso é, primeiro, que tem a parte independente de
do quê? Mas não tem como não olhar a parte financeira. Porque para manter um procedimento desse, que são procedimentos com manutenções anuais ou cada 18 meses, vai um custo alto. Imagina você colocar toda essa quantidade de produto no seu corpo todas as vezes. Então, nada disso é legal. E aí vai indo para outra vertente realmente, né? Que é a parte da saúde, que é a parte do menos. E tem a questão do mudar, né, ao longo dos anos, o que acha bonito e o que não acha. E a mulher já tem essa característica de nunca estar satisfeita com nada, né? Sim, sempre quer mudar. A gente tem o cabelo liso, a gente quer enrolar. Mas eu fiz um procedimento sábado, ela fez até um full face, ela é muito bonita, ficou assim, valorizou bastante a beleza dela. E ela tem o mento, o queixo, como se fosse dela, né? Aquele furinho assim. E sempre como eu planejo junto com a paciente, precisava mexer no mento dela, eu falei, e aí, vamos colocar aqui, né? Ela falou assim, acho que eu quero mudar um pouquinho. Eu não sei como eu seria sem esse buraquinho no queixo. Acho que eu queria experimentar não ter. Eu achei legal. Mas aí, como que eu fiz? Eu não tirei tudo. Então, eu apliquei uma parte, eu suavizei aquilo. Dá para pôr mais. Olha como que você se sente. Nossa, eu adorei assim. Então, muito legal. Agora, então, tem essa parte da... Você falou isso, agora me veio na cabeça. Você também tem a covinha, igual... Tem a covinha. Igual eu tenho aqui. Nunca quis tirar. Não, jamais, né? Muito pelo contrário. Dá para fazer? Dá. Olha aí. Uhum. Tem como, até isso a gente consegue. Tem. A minha filha reclama muito porque ela é muito parecida comigo, mas diz que a única coisa que ela queria ter era a covinha, ela não tem. Então, quer dizer que aí dá tem outra situação também que eu achei diferente. Então, na toxina, que a gente mexe em parte muscular. Então, a sobrancelha pode ficar mais arqueada, menos arqueada. E tem uma paciente que ela tinha a sobrancelha uma mais alta que a outra. Mas não parada. Quando ela movimentava um músculo subia e outro não. Eu consigo, com a toxina, equilibrar. Então, ela vai levantar as duas iguais. Mas eu acho importante, ainda bem que eu perguntei para ela, por isso que eu sempre, o planejamento junto é importante, explicar o que vai causar. Olha, esse procedimento vai resultar nisso, vai ficar assim. Aí eu falei, você gostaria de equilibrar as duas? De jeito nenhum. Já é a marca registrada. É a minha marca, ela disse. Quando eu estou em qualquer lugar, eu só olho para o meu esposo, levanto assim para os meus filhos. Eles já sabem o que eu estou pensando. Como que eu ia fazer? Então, não pode descaracterizar não também. Posso medir. Então, isso é muito importante. Eu achei interessante. Aí ela continuou. A gente consegue fazer isso. Que bacana. Acho que eu vou ter que marcar um horário, viu, doutora Vamos lá, Paty, lá em São Gabriel, dar um pulinho lá, vou bater um papo com ele. Paty, olhando aí para o futuro da harmonização facial, o que a gente tem aí de espera de algo mais promissor? Eu acredito muito nas tecnologias, que são procedimentos menos invasivos, nos bioestímulos de colágeno, que sempre vai a tendência mais conservadora, preventiva. Esses preenchedores, né, que eles também suavizam bastante. A parte da saúde, que é a integrativa, que a gente chama, que está entrando muito nesse contexto. Eu acredito nesse futuro da harmonização. Pensando bem no aspecto saudável desse paciente, né? Bastante, no aspecto saudável. Tem até uma paciente, quando ela chegou, ela estava bastante assim, debilitada. Nós tratamos primeiro isso, e quando a gente fez um antes e depois, sem eu pôr nenhum procedimento, sem eu pôr nenhum produto na face dela, já tinha um antes e depois, parecendo que eu tinha feito algo. Para depois a gente colocar algum produto. Mas as tecnologias, elas estão ajudando muito também. Tem aparelhos, né, que dão resultados muito bons. De repente, aquilo que que antes... são bases, assim, né, para o contexto. Aquilo que antes seria feito apenas por um médico num consultório de cirurgia plástica, vamos dizer assim. São efeitos que a gente consegue amenizar só com a harmonização? Bastante, tanto que os próprios cirurgiões plásticos, eles indicam a cirurgia quando realmente a harmonização não vai dar o resultado que precisa ou que a paciente gostaria. E eu tenho muitas pacientes que fazem a cirurgia plástica e voltam para mim. Por quê? Então, a cirurgia plástica vai remover excessos, por exemplo. Só que a pele que ficou também precisa ser tratada. A cirurgia plástica não devolve curva, no caso da face. Então, às vezes, ela tirou aquele excesso, mas precisa fazer aquela curva, preencher um lábio.
Que é pra Então, não é um ficar... tratamento em conjunto. Mas tem casos, um exemplo, né? Aquele excesso enorme de pele na pálpebra. Você pode suavizar muito pouco. Tem casos assim, que realmente só a cirurgia removendo aquele excesso. Nenhum resultado vai ser tão eficaz quanto aquilo. Então, a gente tem que ter um limite, tem que saber indicar. Olha, isso a harmonização não vai te dar. Você tem que procurar uma cirurgia plástica, realmente, um cirurgião. É, né? E todo cuidado é pouco para não ficar com aquela aparência plastificada, né? Quer dizer, então, cuidado Muito. com essa curvatura aí, ele faz toda a diferença, né, Paty? Bastante. Então, é um tratamento em conjunto mesmo. E se ela tem a intenção, por exemplo, eu quero fazer a blefaro. Não, então a gente não vamos pôr o botox, a toxina hoje. Faz uma consulta com o cirurgião, porque alguns precisam de um prazo sem nenhum produto naquela área. Para poder fazer a cirurgia. Então, é sempre assim, um trabalho em conjunto mesmo. E a mulherada estuda muito, né? Já sabe nome de produto, Isso é um problema. já chega lá com o Dr. Google em dia. Não, eu quero Sim, fazer tal coisa tem assim, assim. algumas que vêm com o Google, ok, mas tem alguns Google meio doido, né? E você tem que mostrar realmente, né, qual que é. Mas isso faz parte. É Faz bastante interessante. Aham. É legal ele lidar com essa vaidade toda, né? Saber que tudo tem um limite, né? Paty, como é que as pessoas podem conhecer seu trabalho? Quiserem me seguir, vai ser um prazer. É @DRA, Paty com Y Jodas. Tem bastante material no Instagram e vai ser um prazer vocês estarem lá e me chamarem para a gente conversar. Bater um papo, falar de saúde, falar de estética. Obrigada mais uma vez. Eu que Seja sempre agradeço. muito bem-vinda Foi um por prazer aqui. enorme. Obrigada. Estamos chegando ao fim com mais um podcast Guia Mais Saúde. Lembrando que você pode seguir a gente na nossa rede vizinha, o @podcast Guia Mais Saúde, mas você também pode participar aqui da nossa produção. Só você deixar seu comentário aqui dizendo qual o assunto que você quer acompanhar nos próximos episódios. O nosso programa é uma produção independente, um produto VW Comunicação. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até aqui e eu prometo voltar na próxima semana com mais um episódio do nosso podcast Guia Mais Saúde. Para você, um forte abraço e até lá!